Queridos, vamos para a exposição da palavra, e para isso vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Hebreus capítulo 4, nós leremos dos versículos 1 ao 13. 1 ao 13. Diz assim: portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Porquanto somos nós os que temos crido, que entramos no descanso conforme Deus declarou: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Pois em certa passagem, ele se referiu ao sétimo dia nestes termos: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E novamente no texto citado há pouco confirma: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles que antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência, determina Deus uma nova oportunidade e a chama de hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois toda pessoa que entra no repouso de Deus, também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Que o Senhor nos confronte, que o Teu Espírito Santo nos transforme e que nós tenhamos sensibilidade para lhe ouvir, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando você pensa na ideia de descanso, qual a imagem que lhe vem à mente? Talvez você pense em algumas praias paradisíacas, talvez você pense em água de coco diante do mar, talvez você pense em casas de campo, ou talvez você considere um final de semana em casa, debaixo das cobertas, comendo pipoca e assistindo a uma série, pensando em coisa alguma. É possível, no entanto, e quem sabe se por experiência própria, é possível tirar férias, viajar ou ficar com as pernas para o ar sem descansar. Né? Às vezes parece que uma coisa é sair de férias, outra coisa é descansar. Uma coisa é ficar deitado no sofá com as pernas nas almofadas, outra coisa é descansar. E eu tenho uma memória disso, porque quantas vezes nós como família saímos de férias, e o Evert tantas vezes diante do mar, nas férias, às vezes debaixo do guarda-sol, com o celular resolvendo coisas da empresa. Todos nós nos cansamos, poucos de nós descansamos. Apesar de Deus ter deixado o descanso disponível, ao alcance da fé, para todos.
Hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. Falar sobre aquilo que nos impede de descansarmos, a partir deste texto aqui de Hebreus. Não se sabe quem é que escreveu a carta aos Hebreus. Alguns falam que possa ter sido escrita por Paulo, alguns consideram que Apolo tenha escrito esta carta. Muitos de nós chegam até a ter uma hipótese preferida, mas afirmar algo categoricamente nesse sentido seria apenas especulação. Essa epístola, ela foi escrita para os judeus, para os hebreus, que tinham se convertido do judaísmo, mas que agora estavam sofrendo perseguição. E por causa disso, eles estavam considerando voltar para o judaísmo tradicional. Eles enfrentavam o cansaço espiritual e por causa também da pressão social, eles estavam correndo o risco de abandonar a fé cristã e voltar às antigas práticas da velha aliança. Por isso o texto dos Hebreus é uma exposição maravilhosa. Vai fazendo paralelos incríveis entre o Antigo e o Novo Testamento, demonstrando a sombra e a substância real que há agora em Cristo Jesus. Vai demonstrando que aquilo que estava escrito no Antigo Testamento eram, na verdade, sinais apontando para a realidade que há em Cristo. A carta aos Hebreus vai manifestar a superioridade definitiva do sacrifício de Cristo e do seu ministério em relação a Moisés e em relação a todo o ministério levítico. E tudo isso com o propósito de encorajar, de incentivar os seus leitores a perseverarem na fé cristã, a não retrocederem da nova aliança e a não correrem o risco da apostasia. O versículo que antecede a leitura que nós fizemos agora, o 3,19, já vai deixar bem claro que o motivo por que o povo saiu do Egito, peregrinou no deserto, viu sinais indescritíveis e no final das contas não entrou na terra prometida, não entrou no descanso, foi por causa de incredulidade. O final do 3,19, acompanhem e fiquem com as suas Bíblias abertas. Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Irmãos, a incredulidade é um inimigo constante dos crentes. E o que nos ajuda a perseverar é a comunidade. Lembram de Eclesiastes 4, 9 e 10? Quando vai falando que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Porque se estiver frio, um aquece o outro, porque dois trabalhando juntos têm melhor paga do seu trabalho. Agora veja só qual é a astúcia de Satanás e a nossa ignorância. Todo crente que começa a vacilar na fé se afasta dos crentes, se afasta da igreja, abdica de funções, de tarefas ministeriais e começa a apontar para as falhas do corpo de Cristo. E não é que não tenha, não é que não existam essas falhas. Mas a verdade é que ele precisa encontrar justificativas para o seu próprio afastamento, ao invés de encarar a realidade de que ele mesmo está esfriando na fé e carece de ajuda. A fé é um chamado comunitário. A fé é um chamado congregacional, por isso que o próprio livro de Hebreus 10, 25, um pouco lá na frente, vai nos admoestar a não deixarmos de nos reunirmos como corpo, como congregação, segundo costumes de alguns, mas que a gente vá se encorajando mutuamente, principalmente ao percebermos que aquele dia, e daí vai estar escrito dia com letra maiúscula, vai se aproximando, o dia da nossa esperança. Daí aquele provérbio popular que vai dizer que a brasa fora do braseiro apaga. Quando nós entendemos isso, então nós passamos a ter um outro entendimento em relação aos cultos e em relação aos grupos pequenos. Nós entendemos que não são meros compromissos protocolares que a gente realiza toda semana, mas lugares de fortalecimento da fé. Os nossos relacionamentos com os nossos irmãos da igreja se tornam meios concretos da graça
de Deus. Relacionamentos onde a nossa fé é sustentada, é atiçada. A fé cresce quando nós andamos juntos. E aí, quando nós vamos para o texto que nós lemos, Hebreus 4:1 diz assim: portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. As promessas de Deus são infalíveis. A questão não é se Deus cumpre aquilo que Ele falou. A questão é que nós podemos falhar em crer. O temor aqui é, tendo recebido a promessa do descanso, alguém fique para trás. Então, o descanso disponível, porque Deus não falha, nós podemos falhar não descansando. Na versão ARA, vai dizer assim, esse versículo: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. E a palavra para temamos aqui no original é fobel. E daí talvez já tenha vindo na sua mente essa palavra mesmo, fobia, de grande medo. Temamos que alguém chegue a pensar que a promessa de Deus não se cumpre. Temamos negligenciar a fé. Temamos sequer passar pela nossa cabeça que aquilo que Deus disse não é a nosso respeito. Temamos achar que Deus mudou de ideia. Nós precisamos ser incentivados, animados, encorajados, exortados quanto à vigilância espiritual. Lembram, tempos atrás, quando o pastor Jackson pregou sobre Eutico? O rapaz que adormeceu e caiu da janela durante a pregação de Paulo. Na janela, um olho para dentro e um olho para o lado de fora. Caiu. Sejamos vigilantes, sejamos focados, sejamos intencionais. A promessa de Deus não falhou quanto à eleição, não falhou quanto à predestinação, mas nós podemos falhar em crer, em confiar, em corresponder com essa salvação que nos foi outorgada. Temamos não crer, temamos não confiar. O autor da missiva vai falando sobre isso e parece que ele vai preparando o terreno antes mesmo do capítulo 4. Capítulo 3, versículo 6 diz assim: Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa precisamente somos nós, isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Versículo 14 do mesmo capítulo: porque passamos a ser participantes de Cristo desde que na realidade nos apeguemos até o fim, à fé que nele depositamos desde o início. Creia e não desista de crer. Eu tenho 33 anos de caminhada cristã. E nesse tempo eu confesso que eu passei por muitas situações, e em alguns momentos de secura espiritual, de aridez espiritual. Parecia que Deus estava falando com todo mundo na igreja, menos comigo. Parecia que todo mundo na igreja vivia aquele enlevo espiritual, menos eu. E no entanto eu nunca saí da igreja. Por quê? Medo. Por temor. Obviamente que Deus controla todas as suas situações e a sua soberania é inquestionável, mas hoje nós estamos refletindo sobre a nossa responsabilidade humana. Tem gente que pensa assim: eu não estou bem com Deus, eu não vou lá na igreja aparentar que tudo está bem, não vou lá porque eu não sou hipócrita. Ou ainda tem gente que talvez considere assim: eu não estou bem com Deus. Se eu não for lá para dar o meu melhor, então eu também não vou para a igreja, eu vou ficar em casa. De verdade, não é questão de hipocrisia, é questão de orgulho. Será que nós achamos
que nós mesmos, com a nossa própria força, com os nossos próprios recursos, nós conseguiremos ficar bem para depois nós irmos para a igreja? É como um doente falando, depois que eu sarar eu vou procurar o médico. Se esse dedinho for cortado fora, ele será restaurado novamente no corpo ou dentro de um vidro de conserva? Ele precisa estar no corpo, recebendo sangue, recebendo seiva, recebendo os leucócitos, ser regenerado no corpo. Quem quer ser curado, quem quer ser restaurado, vai para a igreja. E isso requer humildade de admitir que não está bem, e sim, nós temos responsabilidade com isso. Ah, mas foi o outro que fez isso, que aprontou comigo, e agora eu estou mal, e minhas emoções estão desequilibradas, meu sistema nervoso está abalado. E será que é fora da igreja que nós encontraremos cura? Nutrir o orgulho vai nos levar cada vez mais para longe de Deus. Nas vezes em que, mesmo eu me sentindo seca, e Satanás lançando setas contra a minha mente, dizendo que eu estava sendo hipócrita, eu permaneci na igreja, no corpo, com os irmãos, e foi por temor. Na minha mente sempre vinha aquele texto dizendo assim, mas para onde eu posso ir se só Jesus tem palavras de vida eterna? E eu sei que era o Espírito Santo falando ao meu coração, não é mérito meu, é graça de Deus. E eu tinha sim, em alguns momentos, medo de perder a eternidade. Porque por mais que nós saibamos que é Deus que nos sustenta, a nossa mente é assaltada por todo tipo de pensamento e nós travamos uma batalha nas nossas mentes. Como diz o pastor Leandro Peixoto, quando a nossa fé falha, o temor do Senhor nos lança de volta para os braços do Pai. Então tema ao Senhor. O próprio Jesus, nosso Deus tão amoroso, em Mateus 10, 28, vai dizer assim, e não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma, temei antes aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Tem um sermão incrível, escrito por Jonathan Edwards, em 8 de julho de 1741, esse é o dia que ele pregou, não o dia que ele escreveu, e se chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Está disponível em livros e plataformas digitais para ler, leiam. Sermão baseado em Deuteronômio 32, 35, e ele proclamava sobre a ira de Deus contra o pecado, e apesar dele não ser um homem que pregava com tamanha eloquência, ele leu o texto, as pessoas no entanto choravam e se seguravam nas colunas da igreja, sentindo como se o inferno estivesse ali para engoli-los. O temor do Senhor nos faz andar de maneira sábia e fortalece a nossa fé, mesmo quando as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos estão militando contra. Eu perseverei na fé em alguns momentos, porque o temor do Senhor não me deixou desistir, não permitiu que eu me afastasse. E hoje o que se observa muitas vezes é que os discursos sobre Pai, Deus como paizão, Jesus como brother, tomam às vezes tamanha proporção no meio cristão e na mídia, que parece até que as pessoas se esqueceram e precisam ser lembradas sobre quem Ele é. Óbvio que Ele é Pai, mas Ele não é uma criatura como nós, Ele é o Criador. Ainda que Ele tenha sido feito como um de nós por um período, por causa do seu propósito divino. Cadê o temor na vida dos cristãos ao considerarmos as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas palavras, as nossas atitudes, desde os momentos mais comuns até os mais importantes e difíceis das nossas vidas? E porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é princípio da sabedoria,
talvez porque nos falte temor, também nos falta sabedoria. E acabamos tomando decisões cada vez mais absurdas, escolhas cada vez mais estúpidas e erradas. Então vem as consequências. E isso tem tudo para virar uma bola de neve descontrolada que pode sim nos levar para longe do Senhor, dos caminhos de Deus. E longe do Senhor, a nossa percepção corre o risco de nos dizer que a culpa é da igreja, do pastor, do líder, do ministério, do irmão, e finalmente que a promessa de Deus falhou, sem nós reconhecermos que até então nós vínhamos alimentando a incredulidade. Há algum tempo atrás, alguém me perguntou por que na nossa igreja não tem jogo de luzes. Considerando que o jogo de luzes poderia ajudar a criar um ambiente mais propício para a manifestação do Espírito Santo. E não tem problema algum com o jogo de luzes, tem lugares que ele convém. No entanto, nós não temos jogo de luzes aqui na igreja, porque na sua casa também não tem. Nem na minha. E quando você vai para a sua casa, você precisa viver o Evangelho sem clima, sem luz ambiente, sem trilha sonora. Você precisa viver o Evangelho com os problemas diários, com as preocupações de trabalho, com as pressões sociais e com os sofrimentos que são próprios da existência humana. Então você não pode ter a ilusão de que o ambiente é o que favorece a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Ou a ilusão de que o Espírito Santo precisa de um ambiente favorável para agir. Fosse assim, o que nós diríamos de Daniel na cova dos leões, de Misael, Ananias e Azarias, obrigada. Ou Sadraque, Mesaque e Abednego. Na fornalha ardente. O que nós diríamos de Estevão, cheio do Espírito Santo, sendo apedrejado, ou Paulo e Silas na prisão, eram ambientes favoráveis à plenitude do Espírito Santo, de acordo com os moldes atuais. O que nós vamos falar de Sansão, cheio do Espírito Santo, derrubando as colunas do templo do deus Dagom e matando 3.000 filisteus, junto com ele. Esse é o clima ideal para o Espírito Santo se manifestar. O Espírito Santo se manifesta no nosso ordinário, sendo ele extraordinário, não é sobre contexto externo, é sobre um coração quebrantado. Se é para duvidar, duvide de você. Duvide dos conselhos que te levam para longe do caminho de Deus. E duvide dos conselhos das pessoas que atestam discernimento espiritual, mas não têm caráter transformado. Jamais duvide do Senhor. Ele é fiel e cumpre todas as suas promessas. Todas. O contexto dessa carta é seríssimo. Irmãos que se converteram do judaísmo para o cristianismo e que por causa das dificuldades pensam em desistir da caminhada, em voltar atrás para o judaísmo tradicional. E o autor vai explicando isso já aconteceu antes. Depois que o povo saiu do Egito, peregrinaram pelo deserto, houve um momento em que chegaram a Cades Barneia, e ali não tinha água. O que o povo fez? Começou a murmurar, mas não somente isso, eles duvidaram da promessa de Deus. Por que Deus nos fez subir do Egito para nos matar de sede neste deserto seco? Deus já tinha dito que eles iam para Canaã. Deus já tinha falado que eles iam entrar na terra prometida. Já tinha lhes dito que o lugar deles não era o deserto, o seu lugar definitivo. Eles não confiaram em Deus, como se a sua promessa tivesse falhado. Fizeram a Deus mentiroso e por isso todos pereceram no deserto, com exceção de 2. Isso é relatado no Salmo 95.
Êxodo 17 e Números 20. Agora olha o versículo 2. Pois todas as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. O povo do deserto foi evangelizado, assim como nós. Eles também receberam as boas novas. E se em algum momento você ouviu algo como que no Antigo Testamento é sobre a lei e o Novo Testamento é sobre a graça, esta leitura está equivocada. A graça do Senhor transborda de Gênesis a Apocalipse, porque é da sua natureza ser gracioso. O povo do deserto recebeu as boas novas, não na sua plenitude e revelação de Jesus Cristo como nós, mas as boas novas de Moisés, de libertação, de perdão, de arrependimento, de bondade, de amor e de misericórdia. Êxodo 34, 6 e 7 vai dizer assim: e como prometera, passou diante de Moisés proclamando: Yahvé, Yahvé, Deus compassivo e misericordioso, longânimo, cheio de amor, paciente e fiel, que persevera em seu amor, dedicado a milhares, e perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. Apesar de serem alcançados, com amor e perdão não creram e ficaram para trás. Apesar de terem sido evangelizados, não receberam a mensagem com fé e por isso pereceram. A fé é como um catalisador da mensagem. Funciona como as enzimas do nosso aparelho digestivo, do nosso estômago. É aquilo que faz com que aquilo que nós ingerimos seja rapidamente digerido. E o alimento se transforma em energia, em vida para o corpo e nos faz reagir. Sem a fé a gente come, não processa e termina tudo no esgoto. Não adianta coisa alguma. Assim como o alimento é processado e redunda em combustível para vivermos, também a palavra de Deus precisa da fé para ser processada. Você precisa crer. E precisa temer não crer. O versículo 3 deixa bem claro que o descanso é obtido pela fé, por acreditar, por confiar em Deus, enquanto a falta de fé produz cansaço e morte. O povo de Cádiz Barneia falhou em crer e não entrou em Canaã, a terra prometida. No entanto, o descanso propiciado ali, naquela ocasião, para o povo do deserto, se tratava de um descanso nacional, de um descanso civil, de um descanso político e material. Este repouso de Canaã era apenas uma tipificação, uma figura, um sinal apontando para o descanso pleno que há em Cristo Jesus. Por isso que quando nós lemos os versículos 7 a 9, nós vemos que a situação dos irmãos hebreus é gravíssima, porque Cristo é superior a Moisés. O povo do deserto resistiu a Moisés e a Josué, e não entrou no descanso prometido. Os hebreus estavam resistindo ao próprio Cristo. Não era sobre voltar para o Egito, mas para o judaísmo e a velha natureza. Irmãos, não existe descanso não existe cansaço maior do que resistir a Deus. E aqui nós precisamos considerar 3 coisas. O descanso de Deus reconhece que todas as obras já estão concluídas desde a eternidade. Tudo já está feito e nós cremos nisso pela fé. O descanso de Deus é espiritual. Segundo, o descanso de Deus é espiritual, é sabático e fala de uma alma plenamente satisfeita em Jesus Cristo. E terceiro, hoje
o descanso de Deus está disponível desde Davi. Isso concorda plenamente com o texto de Romanos 10. Abram lá e segurem em Hebreus para depois a gente voltar. Vá para Romanos 10. Caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos israelitas é que eles sejam salvos. Porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento, pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Ora, Moisés ensina desta maneira sobre a justiça que vem da lei: o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Todavia, a justiça que vem da fé declara: não digas em teu coração, quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou ainda, quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A justiça que vem das obras fica considerando quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, porque ela é meritocrática. Será que eu estou mais para o céu? Será que eu estou mais para o inferno? Ela luta com o peso de culpa e de responsabilidade. A justiça de Cristo crê no coração e confessa com os lábios, e isso é suficiente para que seja livre de toda a culpa, suficiente para a redenção. Nós todos somos salvos pela graça de Deus. Pela graça, exclusivamente. No versículo 10, voltando para o nosso texto de Hebreus, o versículo 10 vai dizer assim: pois toda pessoa que entra no repouso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Deus fez uma promessa ao povo no deserto, de que eles entrariam num lugar de descanso, a terra prometida. Quando eles foram espiar a terra, ao invés deles olharem para Deus e crerem na sua promessa, olharam para si, olharam para os seus recursos, olharam para as suas forças e se desesperaram porque viram que eles eram insuficientes. E por conta disso falaram contra Deus, falando que Deus prometeu uma coisa e entregou outra. Está lá em Números 13 e 14. Depois que eles viram que eles tinham pecado contra Deus, então eles sentiram remorso e tentaram se redimir. Falaram: então agora nós vamos lutar contra os amalequitas. E Deus, através de Moisés, falou: não, não vão. E eles falaram: não, nós vamos. E foram. Tentaram se redimir. Tentaram compensar com seus próprios esforços, fazer aquilo que Deus queria que eles tivessem feito antes. E eles foram destroçados. Deus fez todas as coisas e descansou no sétimo dia. O descanso espiritual é sobre descansar de si mesmo. O descanso espiritual é sobre descansar das próprias obras, dos próprios méritos, dos próprios recursos, das próprias forças, das próprias dores, dos próprios sentimentos, da própria história. Não é sobre a nossa história, que é de condenação. É sobre a história de Jesus Cristo, que é de redenção gratuita, abundante, suficiente. Qual história nós estamos vivendo, afinal de contas? Deus disse em Isaías
que aqueles que esperam, aqueles que confiam, aqueles que creem, aqueles que depositam a sua fé no Senhor, andarão, correrão e voarão, correrão e andarão, e não se fatigarão, e não se cansarão. Então não é sobre estar fazendo muito ou pouco, mas é sobre estar fazendo descansado na força de Deus, ou na nossa própria força, cansando com os nossos parcos recursos. No versículo 11 o autor diz: esforcemo-nos por entrar naquele descanso. E talvez você fale, como assim, Dani? Até então, não parece uma coerência dizer que eu tenho que descansar e agora falar que eu tenho que me esforçar? O verbo esforçar-se aqui é spudassomen. Se empenhe logo. Tenha pressa em ser diligente. O povo do deserto não confiou em Deus. Não acreditou que poderiam com Deus derrotar os gigantes e os exércitos de Canaã. Porque não creram, também não obedeceram. E depois que viram que pecaram, ao invés de se arrependerem, pedirem perdão, desobedeceram de novo. E foram tentar lá conquistar o exército inimigo no tempo errado e por si mesmos. Esforçar-se para descansar é crer e obedecer, mas isso não é sobre obras, é sobre uma alma que descansou e tem prazer em fazer aquilo que Deus deseja que seja feito. Fazer a obra de Deus na própria força, no próprio tempo, do próprio jeito e com recurso próprio, é desobediência. É como o povo no deserto. Faz reclamando, faz murmurando, se queixa de dor, de fome, de sede, de preferência culinária, fica considerando voltar para o Egito, para as práticas da velha natureza, leva a reclamação para a liderança, reclama da liderança e considera o serviço como um favor e não vê que na verdade é um privilégio. Tudo cansa, tudo é chato, tudo cansa, tudo é chato, tudo cansa, tudo é chato. Quem se esforça para crer é diligente para obedecer. Quem não se esforça para crer, procrastina a obediência e fica conjecturando se faz ou não, se dá conta ou não, e acaba fazendo muitas vezes a contragosto. Não é sobre fazer para ser aceito, é sobre estar descansado para fazer. O cansado sempre faz conta do tempo, faz conta da dor, faz conta dos recursos, de outra coisa que poderia estar fazendo naquele horário. Então, duas pessoas podem sim estarem fazendo a mesma coisa, mas uma estar descansada e a outra não. Duas pessoas podem estar limpando a igreja, dando aula para as crianças, cantando no altar, cuidando dos carros, pregando no púlpito, cantando aqui em cima. Mas uma estar descansada e a outra não. Duas mulheres podem estar se submetendo ao seu marido, mas uma estar cansada e a outra descansada. Dois homens podem estar amando a sua igreja, a sua família, se sacrificando pela sua família, servindo a sua família, mas um estar descansado e o outro não. Dois jovens podem estar honrando aos seus pais, e um estar descansado para isso, e o outro não. Duas pessoas podem estar fazendo a mesmíssima coisa, mas uma estar em obediência, e a outra não. E é por isso que a sequência do versículo 11, que diz para nós nos esforçarmos para descansar, vai dizer que este esforço tem o objetivo de livrar-nos da desobediência e, por consequência, da incredulidade. O serviço vai sair porque não é sobre obras, e não considere aqui apenas o serviço da igreja, porque afinal de contas é toda a nossa vida para o Senhor.
O descansado continuará descansado e o cansado será destroçado, porque a sua obediência é apenas aparente. Porque não é sobre obras, então também não é sobre parar de servir, é sobre arrepender-se. 4:7 que lemos vai dizer assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Há uma urgência, não é para amanhã, é para hoje. Se arrependa hoje, deixa de fazer as coisas do seu jeito hoje, deixa de fazer no seu tempo, no seu recurso hoje. Se esforce hoje, obedeça hoje, creia hoje. Que mania que a gente tem de viver em processo. Eu estou no processo, eu estou processando, e é óbvio que algumas coisas são verdadeiramente, sim, processuais, nós não ignoramos isso. Mas algumas vezes estar no processo pode significar, estou procrastinando a obediência, logo estou desobedecendo. É só uma palavra um pouco mais palatável, mais bonita, uma palavra mais aceitável que a gente achou para falar das nossas feiuras. Mas ela pode nos impedir de enxergar a realidade e pode nos impedir de crer. Daí vivemos cansados, reclamando, insatisfeitos. Que raio de vida cristã é essa? Discirna isso. Viver em processo, procrastinando a obediência, pode te fazer cansado, pode nos fazer indolentes, insatisfeitos, autojustificadores, frágeis, murmuradores, doentes e frios. Viver em obediência, descansados, nos faz vigorosos, animados, satisfeitos, em constante arrependimento, fortes, saudáveis e quentes, cheios do Espírito Santo. Sabe o que nos drena emocionalmente? Sabe o que nos cansa? É quando eu sei o que eu deveria estar fazendo e não estou. Ou quando eu sei o que eu não deveria estar fazendo, mas eu estou. Temamos hoje, nos esforcemos hoje, obedeçamos hoje, arrependamo-nos hoje e descansemos hoje. Descansemos da escravidão das obras humanas, descansemos de um ego arrogante e inflexível, descansemos de valorizar um conjunto de sistemas materialistas, descansemos da nossa autonomia, dos nossos direitos, dos nossos planos, das nossas ambições, da tirania dos nossos desejos, das nossas dores, das nossas reivindicações, da nossa justiça. Esforcemo-nos por nos rendermos totalmente, porque resistir a Jesus cansa e dói, e pode cansar a ponto de ficarmos para trás. Quando a gente lê os versículos 12 e 13 de Hebreus 4, talvez os versículos mais conhecidos deste capítulo, diz assim: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus, absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Parece que o assunto sobre a palavra de Deus, de repente, caiu aqui como um paraquedas. Mas não. O texto aqui está lembrando que o povo no deserto agiu como se estivessem discutindo e questionando apenas a Moisés e a Josué, como se tratasse de uma questão horizontal, visível e humana, que seria possível viver de aparência. No entanto, Deus está dizendo: ei, não é entre vocês e Moisés ou Josué,
E não é entre vocês, hebreus, e os seus líderes e os seus pastores. É tudo entre mim e você. Sempre será entre nós e Deus. A gente não cansa de lutar com o homem, mas a gente cansa de lutar com Deus. E a palavra de Deus não se deixa levar pelas aparências. Ela penetra a nossa superfície, discerne a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos e as intenções. Tudo está claro, tudo está cristalino, tudo está evidente diante daquele a quem nós deveremos sim prestar contas. Eu não sei você, mas eu tenho medo disso. Isso me faz andar na linha. Não é que a gente vai viver aterrorizado. Ai, socorro, eu não posso mais isso, eu não posso mais aquilo. De manhã minha mãe estava no culto e eu brinquei um pouco com ela. A minha mãe sempre falava para a gente brincar só na calçada. Que não era para sair da calçada. E que se a bola corresse para a rua, então era para chegar na rua, olhar para os dois carros para ver se não tinha vindo um maluco, para então ir rapidinho pegar a bola e voltar correndo para a segurança da calçada. Vai que alguém viesse um maluco e atropelasse. O temor do Senhor preserva as nossas vidas quando nós estamos num terreno perigoso. Faz a gente voltar para a calçada e não colocar a nossa vida em risco. Por isso, se esforce. Será que você flerta com a possibilidade de que as promessas de Deus não se apliquem a você? Fica nutrindo esse tipo de pensamento e vai se deixando levar em comportamentos, em sentimentos, em atitudes e palavras que não deve? Sai já daí. Sai desse lugar. Para de andar na beiradinha. Eu costumo falar, olha, não fica andando na beiradinha. Para de andar na beiradinha. A vida cristã é uma vida de fé em fé, e ela precisa ser alimentada, ela precisa ser nutrida, ela precisa ser animada, ela precisa ser atiçada. Não é que o crente não peque, mas ele não se rende ao pecar, ele não deixa de abraçar as promessas de Deus, ele luta, ainda que esmurre o seu próprio corpo. A fé é uma obra do Espírito Santo nos corações, mas a confiança diária e constante não é automática. Ela é fruto de diligência diária, do temor apropriado que nos preserva fiéis até o fim. Por isso que Romanos 11:20 vai dizer assim: é verdade. Entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles, dos judeus. Porém, tu, que permaneces firme pela fé, não te envaideças, mas teme. Deus não está formando um povo medroso, mas um povo destemido, que manifesta coragem e ousadia até nos lugares mais hostis à fé cristã. Um povo que não teme sequer a morte. Por isso que Hebreus não nos chama para termos medo de perder a salvação. Hebreus nos chama para temermos pela incredulidade, sufocarmos as promessas de Deus no nosso coração. Tema dar espaço para a dúvida, tema dar espaço para a incredulidade. O medo não é sobre, estando em Cristo, perder a salvação. Já que se nós lermos até o final do capítulo 4, nós veremos que ali existe um convite para que nós nos aproximemos diante do trono da graça de Deus com confiança, confiadamente, sabendo que nós temos um sumo sacerdote maravilhoso, que se compadece de nós e é poderoso para nos salvar. O medo é começar a dar ouvidos para as promessas do pecado, ouvido para as dúvidas do diabo, ouvidos para as filosofias humanas que detonam o Evangelho, como se elas estivessem no mesmo pé que as Escrituras. Isso promove cansaço espiritual, isso nos drena. O temor do Senhor nos faz olhar para os dois lados da rua
correr rapidinho, pegar aquela bola e volta para a calçada e continua brincando, segura e feliz. E isso é descanso. Estamos concluindo. O povo do deserto, quando saiu do Egito, estava feliz e alegre, mas a rotina, comer sempre a mesma coisa, o calor na muleira, as dificuldades da caminhada foram deixando-os cansados, e eles passaram a murmurar, e daí em diante passaram do cansaço para a incredulidade, duvidaram da promessa de Deus e se perderam. Quando nós lemos o texto de Gênesis, no capítulo 25, no versículo 29, o texto vai dizer que Esaú estava exausto, que Esaú estava cansado, e por causa deste cansaço, por causa dessa exaustão, por causa desta fome, ele troca a promessa de Deus, a bênção da primogenitura, por um prato de lentilha. O cansaço nos faz tomar decisões péssimas. O cansaço não é um bom conselheiro quando nós temos que fazer escolhas. Cansados, nós tomamos decisões horríveis e inconsequentes. Quem sabe se você anda bocejando muito? Sabe por que nós bocejamos? Para resfriar o cérebro. É por isso que nós bocejamos. Tem um estudo recente que fala sobre isso. O cérebro é o órgão do corpo humano que requer maior energia. Ele funciona 24 horas. E é o órgão do nosso corpo que mais requer energia. Então, um superaquecimento no nosso cérebro poderia produzir danos incríveis. Então, você sabe por que a gente boceja? É como ligar a ventoinha. É para resfriar. Então, muitas vezes, mesmo tendo dormido a noite inteira, a gente está cansado e bocejando, igual aquele bocejo de hipopótamo, sabe, que a gente abre a boca e parece que nunca mais vai conseguir fechar. Só abre, né? E tem até aquela dificuldade para fechar depois. Sabia que o ser humano tem o maior bocejo de todos os seres vivos da criação? O do camundongo, gente, é assim, ó. O nosso bocejo é maior do que o do gorila. Cortisol, adrenalina, uma história de estresse, isso cansa, e o corpo cobra, normalmente quando a gente está na casa dos 20, não, mas depois dos INTA e ENTA, a gente acha que a gente está bocejando de sono, a gente está cansado de viver a nossa própria história. Nada nos estressa mais, nada nos cansa mais, nada drena mais as nossas forças do que resistirmos a Deus. Parece que cada vez que a gente resiste a Deus e vai brigar com Ele, a gente sai mancando, né? 2 meses com o ligamento rompido. Alguém falou assim para mim hoje de manhã: poxa, pastor, essa palavra me pegou. Eu falei: está me pegando faz 2 meses. Nós temos um sumo sacerdote compassivo, que sabe que nós podemos nos cansar de muitas maneiras, que sabe que nós corremos o risco de nos sobrecarregarmos e, sobrecarregados, querermos nos isolar. Este sumo sacerdote amoroso e fiel, cheio de misericórdia, nos diz: vinde a mim. Todos aqueles
que estão carregando o peso de uma vida. Todos aqueles que estão sobrecarregados. Não é para tentar se aliviar de alguma forma com ativismo, com hobby, com lazer, com remédio, com distração, com viagem. E depois ir para Ele a hora que todas estas coisas falharam e foram insuficientes. Ele deseja hoje te receber sobrecarregado, porque foi Ele que tomou sobre si já todo este fardo aí, lá na cruz. Jesus Cristo é o nosso descanso sabático. E todo aquele que deseja descansar deve ir para Ele e andar com aqueles que também estão